Já deu para ter uma noção do que nós vamos estar falando hoje, né? Vamos falar sobre a água, né? A água no nosso planeta. Bom, então, está começando mais um vídeo aqui para o canal. Meu nome é Wesley Carvalho e é com muito prazer que eu dou o pontapé inicial a essa nova playlist, trazendo para vocês água e sua importância. Bom, então vamos iniciar falando sobre a água no nosso planeta. Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água e ela está em estado líquido. Do total desse volume, cerca de 97% está nos oceanos em estado líquido. A água nos oceanos é salgada e, quando eu digo salgada, realmente salgada. Não acreditem se te disser o contrário. Contém muito cloreto de sódio, além de outros sais minerais, mas a água em estado líquido também é infiltrada nos espaços do solo e das rochas, nas nuvens, nos seres vivos. Nesses casos, ela apresenta uma concentração de sais geralmente inferior do que a água do mar, e nós damos o nome de água doce, e corresponde a cerca de 2,6% do total de água no nosso planeta. Cerca de 1,8% da água doce do planeta é encontrada em estado sólido, gelo, formando grandes massas de gelo nas regiões próximas dos polos e nos topos de montanha muito elevados. As águas subterrâneas correspondem a menos de 1% de água doce. O restante está disponível aí nos rios e nos lagos. A presença de água nos seres vivos. Um dos fatores que possibilita o surgimento e a manutenção da vida na Terra é a existência da água. Ela é um dos principais componentes da biosfera e cobre a maior parte da superfície do planeta. Na biosfera, existem diversos ecossistemas, ou seja, diversos ambientes na Terra que são habitados por seres vivos das mais diversas formas, tamanhos, espécies. Às vezes nos esquecemos que todos esses seres vivos têm em comum a água presente na sua composição. E nós podemos citar, né, a água viva, uma maçã, por exemplo, uma melancia, nós mesmos, seres humanos. A água viva, por exemplo, ela tem 95% da sua composição é água. A melancia e o pepino, por exemplo, eles podem chegar a incríveis 96% de água na sua composição. Portanto, a água não está presente apenas nas plantas, ela também faz parte do corpo de muitos animais. É fácil comprovar que o nosso corpo, por exemplo, contém água. Bebemos água várias vezes durante o dia, ingerimos muitos alimentos que consomem água, expelimos do nosso corpo vários tipos de líquidos que possuem água. Por exemplo, suor, urina, lágrimas, né? Dentre vários outros. Bom, então, a pergunta que não quer calar: o que é a água? A água é uma das substâncias mais comuns em nosso planeta. Toda matéria ou substância na natureza é feita por partículas muito pequenas, invisíveis a olho nu, que são os átomos. Cada tipo de átomo pertence a um determinado elemento químico. Os átomos de oxigênio, hidrogênio, carbono, cloro são alguns exemplos dos elementos químicos que formam as mais diversas substâncias, como a água, o gás carbônico, etc. Os grupos de átomos unidos entre si formam as moléculas, e cada molécula de água, por exemplo, é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. A molécula de água ela é representada pela fórmula química H2O. A representação da molécula de água com os 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Bom, aí essas cores elas é apenas ilustrativo, tá? E não segue a proporção real. Então vamos lá aos estados físicos da matéria. Quando nos referimos à água, por exemplo, a ideia que nos vem de imediato à mente é de um líquido fresco, né, incolor. Quando nos referimos, por exemplo, ao ferro, nós imaginamos um sólido, né, algo sólido, duro. Já o ar nos remete à ideia de matéria no estado gasoso. Toda matéria que existe na natureza se apresenta em uma dessas 3 formas: sólida, líquida ou gasosa. E é o que chamamos de estado físico da matéria. No estado sólido, as moléculas de água elas estão bem presas, unidas, tá, umas às outras, e se movem muito pouco.
elas ficam balançando ou vibrando, mas sem se afastar muito umas das outras. Não é fácil variar a forma e o volume de um objeto sólido, como a madeira de uma porta ou o plástico de que é feito uma caneta, por exemplo. O estado líquido ele é intermediário entre o estado sólido e o estado gasoso. Nele as moléculas estão mais soltas, né? Então a gente já coloca um pouquinho mais assim, não tão unido. Ela se movimenta mais do que no estado sólido. Os corpos no estado líquido não mantêm uma forma definida, mas adotam a forma do recipiente que os contém. Por exemplo, essa garrafa aqui, ela é cilíndrica. Então a água que está presente aqui dentro também tem essa forma. Se esse envoltório fosse circular, também a água aqui também teria uma forma oval, uma forma circular. Já no estado gasoso, a matéria está bem expandida, né? Muitas vezes não podemos percebê-la visualmente. Os corpos no estado gasoso não possuem volume nem forma próprios e também adotam a forma do recipiente que os encontra. No estado gasoso, as moléculas se movem mais livremente que no estado líquido. Então, nós já colocamos elas mais soltinhas, tá? E com uma agitação muito maior. Estão muito mais distantes umas das outras que no estado sólido ou no estado líquido. E se movimentam em todas as direções. Frequentemente há oscilações e frequentemente há colisões entre elas, que se chocam também com as paredes do recipiente onde elas se encontram. É como se fossem abelhas presas em uma caixa e voando em todas as direções. Bom, então, em resumo, no estado sólido, as moléculas de água vibram em posições fixas. No estado líquido, as moléculas vibram mais do que no estado sólido, mas depende da temperatura do líquido. Quanto mais quente, maior a vibração, até se desprender, passando então do estado líquido para o seu estado gasoso. É um fenômeno conhecido como ebulição. Consequentemente, no estado gasoso ou no estado de vapor, as moléculas vibram fortemente e de forma desordenada. Tranquilo? Espero mesmo que vocês tenham entendido sobre a composição da água e os estados físicos da matéria. Vou ficando por aqui, por hoje só. Até mais e fui.